Pessoal, quem fala é Pastor Fernandinho. Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e também inspirada no livro do Augusto Cury, Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Mas o texto bíblico que eu gostaria de ler para você e pensar no tema Vencendo as Fortalezas da Vida, e o texto está lá em Filipenses 4,13, o apóstolo Paulo vai dizer assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Eu gostaria de compartilhar um pouco do que está no livro, de um nome fictício e até mesmo de pessoas que eu conheço que teve casos assim, de uma jovem chamada Karen, nome fictício, que ela teve câncer e ela estava na época de período escolar, certo? E ela teve que um período parar de estudar para poder fazer cirurgia, o cabelo começa a cair e ela fica se sentindo mal, o namorado abandona ela e os pais estão ali ajudando e os amigos mais de perto. E ela, com muito custo, graças a Deus, porque uma mulher quando perde o cabelo, gente, quando a mulher chega nessa situação, a autoestima fica muito baixa e com a ajuda de Deus e de pessoas que Deus colocou no caminho dela, ela consegue vencer o câncer físico da sua vida. E Deus vai trabalhando isso nela. O Augusto Cury não comenta se ela foi curada do câncer ou não, fisicamente falando, mas ela conseguiu dar um passo além, a Karen. E ela volta para a escola e recebe um carinho muito legal. Quando ela chega na sala de aula, terminando naquele tempo no ensino médio, e ela tinha um sonho de se tornar médica pediatra, mas quando ela chega no ensino médio ainda, os alunos que estudavam com ela, ao invés de fazer bullying com os amigos dela, eles estão lá, tanto os meninos e as meninas, eles estão lá com a cabeça raspada, e dizer assim para ela, e disse na frente do professor: estamos nessa luta com você. Gente, eu fico imaginando, é a coisa mais linda que podia ter sido feito em homenagem a essa menina. E eu vou falar um negócio para vocês. Quem dera se existissem mais pessoas assim que pensassem no outro. Isso é um caso verídico que aconteceu. E o que eu quero dizer para você com essa história? Karen, depois ela termina os estudos e ela, um pouco antes de fazer a cirurgia que ela fez, ela passa um período com crianças que têm o mesmo problema e ali Deus vai colocando sonhos na mente, no coração dela, e ela já tinha um desejo, e ela, depois que termina, e ela teve essa curiosidade de passar nesse hospital que ela estava e ver crianças com câncer, e o desejo e a sensação e a vontade dela é de se tornar uma médica pediatra. E com muito estudo e com muito esforço, ela consegue fazer, faz a medicina os 6 anos, faz a residência, mais o período, acho que são mais 2 anos, e ela se torna médica pediatra para poder ajudar crianças. O mundo dela caiu. Muitas pessoas com certeza poderiam, ou até debocharam dela, falando que ela não ia conseguir porque ela estava com câncer e iria morrer. Mas ela está viva até hoje e ela está trabalhando. E o que eu quero dizer com essa história para você, meu querido, que está me vendo aí do outro lado? Essa pessoa tinha tudo para dar um cabo na vida e graças a Deus não deu. Quantas vezes, por coisas pequenas, nós achamos que nós não vamos conseguir? Eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Eu tenho problema de polineuropatia, eu tenho problema respiratório, eu tenho problema nas minhas mãos, nos meus pés, e não deixei de fazer aquilo que Deus me chamou, como Karen também na sua história. Deus me chamou para ser pastor, Deus me chamou para ser professor, e aonde eu passo, meu querido e minha querida, Deus tem me dado palavras para poder levar esperança para as pessoas, por mais que o mundo esteja em trevas. Por quê? Porque com a força que Cristo Ele dá, eu posso enfrentar qualquer situação na minha vida, porque a força, meu amado, não vem de nós mesmos, a força vem do alto. A força quando a gente ora e fala assim: Jesus, Deus,
entra no meu coração e faz morada, e eu quero vencer esse problema. E se você pelo menos não conseguir vencer a doença, como eu também, ela está no meu corpo como se fosse um câncer que vai me atrofiando, e eu tenho que fazer fisioterapia ao longo da vida e para o resto da minha vida para eu poder melhorar. Mas eu tenho a doença, Deus não falou que vai tirar, mas Ele falou que estaria comigo todos os dias para poder me dar força, para poder trabalhar, para poder dar aula, para poder pregar, para poder falar que vale a pena servir a um Deus Todo-Poderoso e que a nossa vida ela não termina aqui. Eu queria ler para você um texto, né? Mas é mais ou menos assim que Grambel diz, né? Que se você passar por caminhos que todos passaram, qualquer coisa serve. É mais ou menos assim que ele diz. Em outras palavras, o que eu quero dizer para você, meu querido? Que você tem que passar pelo caminho que Deus quer. Você não pode aceitar o que a vida lhe dá, se você não lutar com garras, com força, com vontade, e de olhar para o seu sonho e olhar para um Deus Todo-Poderoso que pode te ajudar, mesmo que não te cure, você pode vencer todos os obstáculos da vida. Eu venci, Kari venceu o câncer do preconceito. Existem pessoas preconceituosas contra mim, contra pessoas com câncer. Existem pessoas que já disseram tanto para ela e tanto para mim, você não vai conseguir, e nós conseguimos. Então, meu querido, eu quero te dar essa palavra. Se você tem uma palavra negativa, entra no ouvido, sai pelo outro, olhe para Cristo, que Ele te dá a força necessária para você vencer todos os dias da sua vida. O céu não é aqui. Enquanto nós estivermos nessa terra, nós teremos frustrações, dificuldades, problemas, tribulações, mas Deus nos ajudará a suportar tudo, até Cristo nos levar quando Ele voltar, ou quando a gente partir daqui para melhor. Eu gostaria de orar por você e com você. Se você quiser me acompanhar nessa oração, eu vou orar com você agora, que eu quero orar assim para você. Você repete aí, palavra por palavra comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, entra no meu coração e faça morada, meu Senhor. Hoje eu entrego a minha vida ao controle do Senhor Jesus Cristo. Me dê a vida eterna. Sara as minhas dores emocionais. Por favor, Deus, me ajude a vencer a cada dia da vida. E o que o Senhor tiver para mim aqui nessa terra, que eu tenha coragem de fazer, mesmo que a maioria não acredite em mim, porque o Senhor acredita em mim e isso já é o suficiente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Um bom dia, uma boa tarde ou boa noite para quem for ver a mensagem em qualquer outro horário. Fiquem com Deus.